Verá Brasil, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito ótimo. Retratos Fantasmas é um documentário do Kleber Mendonça Filho e tá em fase de pré-estreia pelo Brasil. Estreou há uns 2, 3 meses atrás em Cannes. E eu vim falar de forma bem bate-pronto, assim, o que eu achei do filme, com primeiras impressões logo que eu saí da sala de cinema. Então, talvez algumas coisas ainda eu consiga dar uma elaborada melhor, enfim. Particularmente, eu gosto muito do cinema do Kleber Mendonça Filho. Eu sei que existem muitas pessoas que têm críticas enormes ao cinema dele, algumas pessoas consideram que é bastante elitista e tal, mas eu tenho uma conexão muito forte sempre que eu assisto aos filmes dele, e esse é o primeiro filme dele que é desse gênero documentário, que não deixa de ter dentro dele alguns elementos de ficção também. Esse filme ele vai falar sobre os cinemas de rua de Recife. Para quem é de Recife, né, para quem é pernambucano, esse filme vai trazer bastante nostalgia, vai trazer um gosto diferente, porque muito provavelmente essas pessoas têm uma conexão com aqueles lugares citados, têm conhecimento mais profundo daquela história, coisa que eu, como uma paulistana, não tenho. Mas o filme não deixou de me despertar memórias dos lugares de São Paulo, dos cinemas de rua que eu frequentei durante muitos anos aqui em São Paulo, e que muitos desses lugares nem existem mais, mas eu particularmente gosto muito desse lugar do cinema de rua. Eu posso dizer que esse filme, ele parte de uma primeira camada bastante autobiográfica e pessoal, né? Esse filme é dividido em 3 partes, né? E a primeira parte, em especial, ela é um lugar bastante pessoal do Kleber Mendonça. Então ele vai falar da rua em que ele cresceu, em que ele morou a vida inteira, né, que é a rua Setúbal, se eu não me engano. Nessa rua tem o prédio que ele morou durante a vida toda, e um apartamento que a mãe dele comprou através de um financiamento da Caixa Econômica, alguma coisa assim. E esse apartamento, ao longo dos anos, ele foi se modificando, né? Então isso é uma das premissas desse filme também, sabe? É falar de como a arquitetura de uma cidade ela vai se modificando, e o que vai tendo protagonismo ao longo dos anos, o que vai sendo invisibilizado, sabe? Então esse apartamento ele vai se modificando ao longo dos anos, e o Kleber ele vai mostrando as modificações arquitetônicas dessa construção, desse apartamento. Tem muitos arquivos de imagens dos próprios filmes do Kleber. Quantas cenas de diversos filmes foram gravadas ali, foram filmadas ali, e a gente mesmo não consegue perceber que é o mesmo apartamento em todos os filmes, porque aquele ambiente vai se transformando à medida da necessidade do filme, da história, enfim. Então é muito legal ver esses arquivos antigos. Então ele parte desse lugar, né, mais individual, para começar a falar da relação dele com o cinema, e inclusive vai fazendo uma varredura na própria história dele como cineasta, e depois ele adentra na segunda e na terceira parte mais pro cinema de rua, de alguns cinemas que fizeram parte da história de Recife e da história de vida dele de alguma forma também como cinéfilo. Ele vai através de arquivos também antigos que ele foi conseguindo resgatar ao longo desses anos, contando a história desses lugares, e vai fazendo um diálogo com o que aconteceu, né? Então ele mostra como que foi esse lugar arquitetonicamente, como está agora e quais os caminhos que são apontados a partir de agora, o que era valorizado naquele lugar do centro de Recife especificamente, e como aquele lugar foi abandonado com o passar dos anos, e outros lugares da cidade começaram a ser mais valorizados. E isso acontece em diversos lugares do mundo, isso acontece em São Paulo também, que o centro da cidade acaba ficando com o passar do tempo abandonado, porque para especulação imobiliária aquele lugar já não é mais tão interessante, então começa a se fazer especulações em outros lugares, né? Outros lugares começam a ser mais vantajosos para se construir e para se preservar, porque hoje em dia tem gente que nem conhece esse centro da cidade, as pessoas mais jovens não têm nem ideia do que aconteceu, ao mesmo tempo que ele faz alguns paralelos com a história política do Brasil também, né? Quem que eram as pessoas que eram donas dos cinemas de cada um
relação deles e tudo mais, e o que aconteceu com essas pessoas. Sempre tem uma conexão com política de alguma forma. Tem um cinema que acabou virando uma igreja, e inclusive a igreja manteve a estrutura do cinema, né, as cadeiras como eram e tal, mas aquelas pessoas ali não tem nem ideia de que aquilo era um cinema, né, porque a história vai sendo apagada. E o que é importante ficar nos arquivos da história, o que não é importante também, por que a gente é esse povo tão sem memória, por que a gente não guarda o que aconteceu, não preserva esse passado, né? Até na sessão que eu tava, né, que foi uma pré-estreia, o Kleber aparece lá pra falar com a gente um pouquinho antes do filme, e ele fala assim: gente, não joguem fora as coisas, a gente nunca sabe o que a gente vai precisar, a gente nunca sabe o que é importante, a gente só tem dimensão da importância de determinadas coisas com esse distanciamento, sabe? Porque ele teve dificuldade de organizar todos esses arquivos que ele foi organizando ao longo, acho que de uns 7 anos para produzir esse filme, né? Porque tem arquivos no filme que são arquivos muito antigos, da época que ele fazia faculdade ainda, mas desde que ele começou a produzir o filme mesmo, falar assim, vou fazer um filme, acho que tem uns 7 anos que ele começou a juntar todo esse material, né? O filme, ele tem esse lugar da gente pensar na memória, né? O que é a nossa memória em relação à cultura, à preservação? É um filme que ele parte muito da história do próprio Kleber, do indivíduo, e vai para um coletivo, para uma memória coletiva. E é muito contundente quando a gente pensa num cinema que documenta esses lugares, principalmente agora, depois de um bom período, né, alguns anos de apagamento da nossa cultura, né, o quanto que é importante a gente preservar a cultura nacional. E eu acho que faz muito sentido esse filme aparecer agora, né, em 2023, depois que a gente tá tendo um resgate da nossa cultura. Eu gostei muito. É um filme que é todo narrado pelo Kleber Mendonça, e tem algumas músicas muito específicas que pontuam cada parte do filme. Tem uma poesia, né, porque essa coisa da memória traz uma nostalgia que de alguma forma é poética. E o filme tem bastante humor, sabe? Eu dei muita risada em vários momentos, a forma como a montagem é feita traz essa coisa do humor. Tem uma cena final que você pode pensar que é uma sátira em relação a tudo isso que aconteceu no decorrer do filme, né? Que é como se fosse um momento de ficção dentro de um filme de documentário, que eu acho que faz uma ponte com uma coisa que o Kleber fala, que um filme de ficção, ele é um ótimo documentário, né? Porque a partir do momento que você faz um filme agora, em 2023, que se passa em 2023, ele vai estar documentando os hábitos de uma época, né? Os costumes de uma época, a vestimenta, os carros, a arquitetura. Então, daqui 10, 20 anos, quando a gente for revisitar um filme feito em 2023, a gente consegue ver a perspectiva do que era esse lugar em 2023, né? Então, de alguma forma, ele documenta um tempo, mesmo que ele seja ficcional. É muito importante um artista, ele partir de si para essa coisa da coletividade, né? Para uma coisa que expande para o social, porque nem tudo que é pessoal nosso a gente pode transformar em arte e isso ser contundente para outras pessoas, né? Mas aquilo que ele faz no documentário é muito legal pra gente entender da onde vem as motivações dele e como que isso se insere na história de Recife, pensando em história do Brasil, enfim, é muito massa. Então acho que vale muito a pena assistir. Eu escrevi no meu Instagram um texto grande, se vocês quiserem depois dar uma olhada nesse texto. Mas uma das coisas que eu escrevi é que é um filme feito por quem ama cinema, pra quem ama cinema. Eu gosto muito desses filmes que são autorreferenciais, assim, sabe? Que falam da própria arte dentro da arte, assim. Eu gosto muito dessa metalinguagem. Espero que todos tenham a oportunidade de assistir, que eu sei que em alguns lugares sempre é mais difícil de chegar, principalmente que é um filme que é um documentário e tudo mais. Mas se vocês assistirem, se vocês tiverem vontade de assistir, conversar comigo, tô super aqui aberta para escutar vocês nos comentários, no meu Instagram, nas minhas redes sociais. E por hoje é só. Se eu esqueci de falar alguma coisa, eu falo ao longo dos dias em outras redes que vocês me acompanham. E um beijo enorme, até a próxima, tchau!